Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje o nosso tema é ignorância. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Você é uma pessoa ignorante. Por mais que você diga assim, não, imagina, eu não sou, eu conheço, eu faço, eu estudo e blá 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 blá. Você é uma pessoa ignorante. E aí, o intuito desses áudios aqui, das nossas reflexões diárias, é o quê? É colocar para você expandir esse pensamento, para você sair do mundinho que você aprendeu. O intuito nosso aqui nunca é criticar ninguém, nunca é, colocar a pessoa para baixo, pelo contrário. Isso que a gente traz não deixa ninguém te pôr para baixo, ó, não deixa ninguém dominar a tua vida, não deixa ninguém mandar em você. Não aceite críticas, não aceite nada que te ponha para baixo. Mas a gente precisa entender como é que funciona todo esse mecanismo, porque nós levamos isso para o lado pessoal. E na minha observação, nesse período, sempre atendendo as pessoas e trabalhando na vida delas e na minha, eu comecei a entender, o significado das palavras. Por isso que eu trabalho muito aqui, vira e mexe, e eu trago para vocês aqui um significado real daquela palavra, o sentido real, a raiz daquela palavra, para nós que nós possamos entender, porque eu observei que muitas vezes a pessoa ela fala uma coisa e ela tem o sentido contrário. E na nossa língua aqui, várias palavras, ela tem vários sentidos. Uma mesma palavra, na verdade, ela tem vários sentidos, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. E a ignorância é uma delas. E aí eu não entendo a ignorância e eu também não aceito a ignorância. E quando eu não aceito a ignorância, eu já sou ignorante. Parece complicado, né? Mas não é. Ao longo aqui dessa reflexão hoje vai ficar isso muito bem claro para que você comece a entender determinadas situações na tua vida. Nossa vida é um caminhar muito, muito aberto para o mundo. Só que nesse caminhar você não consegue entender e você não consegue saber o que vem lá na frente. Logo, você tem a ignorância do que vai acontecer na tua vida. Ignorância, gente, nada mais é do que a falta de conhecimento em determinado assunto, em determinadas situações. E a gente hoje tem como a ignorância uma pessoa estúpida, grossa, Uma pessoa chucra, Que eu como uso o termo. Então, uma pessoa de fato sem o conhecimento. Mas isso vem de uma forma pejorativa. Você é ignorante, quer dizer, você é estúpido. Na verdade, tem um sentido real, porque a ignorância ela não passa, ela acaba sendo uma estupidez, mas essa estupidez é no sentido de uma agressão. Então, olha, é grosso, é estúpido, é ignorante, quer dizer, uma pessoa brava, nervosa, levada para um sentido de violência. Ah, não vai lá que aquele bicho é ignorante, né? Num sentido de uma agressão da pessoa. E na verdade não é, ela tem um real sentido de falta de conhecimento. E tudo isso engloba, né? Na verdade, a pessoa realmente é ignorante, então ela é violenta, né? Uma pessoa violenta, ela é ignorante. Ela não tem conhecimento, ela não entende que a violência dela não vai levar a nada. Uma agressão física ou verbal não vai resolver em nada, pelo contrário, às vezes piora, né? Mas por levar isso como um xingamento, a gente acaba não entendendo o real sentido da ignorância. Então, nós somos ignorantes. Nós não temos o conhecimento de muita coisa. Você ainda provavelmente vai ter doenças na tua vida que você nem sonhou que teria. Você vai ter outras situações na tua vida, outras alegrias na tua vida que você nem sonhou. Se a gente parar e observar um pouquinho nossa vida nos últimos 10 anos, por exemplo, não precisa nem muito longe, você vai ver que situações que você hoje faz, ou passa, ou viveu, ou vive, que você nem imaginava há 10 anos atrás que, estaria ali, passando por aquela situação, seja ela muito boa, seja ela muito ruim. Então, a vida ela vai descortinando algumas coisas para você.
E aí a pessoa tem o destino, tem o karma, né? E tem tudo aquilo, e ela acha que, né, a lei do paga, enfim, uma série de situações ali que nós vamos colocando para que justifique aquilo que está acontecendo. É uma ignorância, porque na verdade tudo que está acontecendo fui eu que acabei produzindo aquilo na minha vida. Então, se você hoje está num lugar bacana, você está num trabalho legal, você tem um bem bacana do teu lado, foi você que colocou isso na tua vida, não foi mais ninguém. E se for o contrário, você não está trabalhando, está trabalhando em um lugar muito ruim, né? E não tem um dinheiro legal, uma remuneração bacana, não tem um bem legal. Ah, eu tenho esse traste na minha vida. Foi você também que fez isso. Pela ignorância, por não ter o conhecimento. Então, toda vez que a gente vai falar dessa palavra, desse termo, né, ignorância, a gente precisa tomar bastante cuidado. Bastante cuidado sobre o que eu faço, qual é o poder que eu tenho dentro da minha vida. Se eu não consigo assumir esse poder, esse controle, eu sou uma pessoa ignorante. É claro que eu tenho um conhecimento, então, a partir desse conhecimento, eu vou buscando outros. E ali nós vamos, né, adquirindo mais coisas. Mas isso não retira a minha ignorância das coisas que ainda irão acontecer. Pô, Jorge, então eu vou ser ignorante a vida inteira? É. Vai porque sempre vão ter coisas que você não vai conhecer, que você vai descobrir. E coisas que você afirmava que hoje que era o correto, certo? Que amanhã você vai falar, poxa, não era bem assim. Não foi assim na vida de vocês, de todo mundo? Pode observar, você pregou coisas lá atrás que hoje você fala, não, imagina, isso aí não tem muito sentido mais hoje. Eu nasci num mundo que não existia. Para mim, ao meu alcance, talvez até no mundo já existisse, mas na minha vida ali não existia o celular. Então, com o tempo, eu fui me conectando a essa energia, a esse produto. E hoje, quem diria que eu estaria aqui gravando, né, uma reflexão para o mundo. Que hoje, através das redes sociais, né, você vai para o mundo. Tá isso tudo gravado lá no Spotify, nas plataformas digitais, tá lá. Mas em momento algum, lá atrás, se alguém me falasse, ó, lá no futuro você vai estar assim, eu falo, imagina, não dá para acreditar. Por quê? Porque era a verdade que eu tinha naquele momento. E aí, a minha ignorância não conseguia fazer com que eu visse isso lá na frente. Então aí agora a coisa vai acontecendo e você vai aprendendo, isso vai descortinando, vai abrindo. E ali você vai aprendendo. E outras coisas mais daqui a 10 anos, como será que vai estar indo essa reflexão? Não sei. Se é que ela vai estar indo ainda de alguma forma. Né? Será que essa reflexão já não vai ser consciência de todo mundo, das pessoas? Então, quer dizer, a partir desse princípio, a gente começa a observar o quanto a gente ainda precisa aprender. Os grandes mestres, né, que é chamados os grandes mestres, uma pessoa muito sábia, a sabedoria dela consiste justamente nisso. Ela sabe, ela tem um conhecimento, só fala, nossa, ele é modesto, né? É uma pessoa simples, olha, né? Sabe tanto e fala que não sabe nada. Alguns acham que até arrogância, né? Olha, se acha, né? Fica naquela falsa modéstia, critica e fala. Então, você tem posições diferentes. Mas a grande sabedoria dele é saber que ele tem um grande conhecimento, mas que ainda há muito para se aprender. Viram muitas outras coisas que ele precisa aprender, ainda que ele ainda não tenha o conhecimento. Então ele tem consciência do quanto ele ainda não sabe fazer as coisas. Então isso torna a pessoa, como eles chamam, iluminado. Então eu sei do que eu sei, mas eu também sei do que eu ainda não sei. Só sei que nada sei, lembra? Então isso é uma força muito grande dentro da gente e que a gente não usa com sabedoria. Então a gente critica, a gente fala mal, é, a gente agride, né? Vai para cima em várias situações e aí deixa passar. Aí a ternura, né? O carinho, o amor que tanto é colocado aí fora, tanto é pregado aí fora, isso
cai por terra, porque não foge de tudo aquilo que a gente realmente pratica, de tudo aquilo que a gente realmente tem no nosso dia a dia. Tudo que a gente é, em essência ali, fica para trás. Quando a gente olha o quanto ainda tenho de ignorância, tenho de falta do conhecimento dentro da minha própria vida, eu, por exemplo, pararia de criticar a vida do outro. Se eu parar e observar isso. Mas como eu não observo isso, o que eu faço? Eu critico o outro. Eu vou para cima do outro. Eu acho que o outro tem que. E ali a gente vai dando os pitacos. E vai conversando, e vai falando, e vai explicando. E vira uma ignorância muito grande. O problema do outro passa a ser o meu problema. Quantas pessoas eu atendo e a pessoa ela tem uma sexualidade, mas ela não é aceita pela família. Então a pessoa é gay, a pessoa chega lá e ela não consegue soltar aquilo, porque senão vai ter problema. Só que a pessoa, né, que critica a família tem uma ignorância em cima daquilo. Então ela não conhece. Logo ela não conhece, ela não aceita. Por quê? Porque tem toda uma situação em volta. O que vão falar, o que vão pensar. O pai machão não querer filho meu para ser gay, né? Vocês não têm noção do quanto isso acontece no dia a dia. E aí a pessoa ela se segura também na ignorância dela por não conseguir se soltar, porque ela também no fundo do atrás, do atrás, do atrás, do atrás, ela acha que aquilo está errado. Mas ela está sentindo. E a partir do momento que ela sente, tem uma força ali dentro. Você acha que você tem a tua sexualidade garantida? E eu cansei de atender pessoas que tinham uma posição e mudaram a sua opção sexual. Mas assim do nada, e não foi do nada. Ela começou a ter. Aquele explode dentro de você. E daqui a pouco você gostava de uma situação e você gosta de outra agora. É a coisa mais normal do mundo. Mas as pessoas acham esquisito. Então, a tua sexualidade ela não está garantida. Com esses machões aí, héteros, né? Fanáticos por uma coisa que hoje virou gay e se assumiu gay. E teve aquilo. Pessoas que se escondiam atrás de um machismo muito grande, né? Pais, por exemplo, e que tinha, né? E já teve um passado homossexual. Então você não consegue. Se você fecha isso, você tem uma ignorância muito grande. O próprio racismo, você viu toda a história. Passou pelo que passou. Só que as pessoas ainda têm preconceitos com a cor da pele. E eu falo que o racismo é uma coisa, ó, não falo com você porque você é careca, ou porque você é gordo, ou porque você é alto, ou porque é baixo, ou porque é loiro, ou porque é moreno. Não muda a essência. Mas ainda as pessoas trazem aquele sistema escravista dentro dela. Ela tem uma ignorância muito forte. Fala, eu não tenho problema com isso. Mas não quer. Não se relaciona. Até ela tirar essa cortina dessa ignorância, ainda vai um tempo. E aí tem as pessoas que não aceitam. E nós temos ainda temas polêmicos muito grandes. E quando eu falo isso, chega a dar até medo, porque a reação das pessoas e não entender o que está sendo dito. Há pouco tempo o policial matou, né? Um negro lá nos Estados Unidos. Ajoelhou lá na cabeça, no pescoço do cara e matou ele. O povo vai para cima do cara, porque ele matou um negro. E aí, porque ele matou um negro, aquilo cria uma proporção gigantesca. Ué, mas e se fosse um branco? Né? E se fosse um índio? Se fosse um chinês, um japonês, né? É, a cor, ela pega muito forte, porque, ele matou um negro. Não, ele matou um ser humano. Ele matou uma pessoa, na ignorância dele.
Mas não é só porque o cara é negro, e aí a vida negra importa, pô, então, e o resto? Então cria-se uma manifestação geral no mundo, né, sobre uma situação, mas e o ser humano em si? A gente pega em blocos. Toda essa movimentação não é só porque ele matou um negro, porque aí vem toda à tona aquela coisa do racismo. Mas e o ser, independente da cor? Será que se fosse um branco teria toda essa repercussão? Então eu deixo para você, não é uma crítica, eu deixo para você analisar os conceitos e os preconceitos em cima disso. A ignorância, ela ainda é muito grande e isso domina as grandes massas. Isso vai. Agora, o fato é, como é que eu vou lidar com a minha ignorância e como é que eu vou lidar com a ignorância do mundo? Porque no mundo, ao exemplo desse policial, vão ter pessoas assim, ignorantes, sem o conhecimento. E como é que eu vou entender aquilo? Quando você consegue entender isso, vem um negócio que também é bem complicado de se entender e que as pessoas não conseguem entender, que é a compaixão, que é muito pregado principalmente nas religiões, mas que no dia a dia não é feito. Compaixão é muito bonito na palavra e no teatro, mas no dia a dia isso não existe. Pode observar, dentro da tua vida e na vida das pessoas que cercam você. Compaixão não existe. A compaixão é quando eu passo a entender a ignorância também do outro. A ignorância sempre lembrando a falta de conhecimento. E aí ele não consegue interpretar aquilo de uma forma correta. Ele só tem aquilo. Ele aprendeu daquele jeito. Eu já conheci pessoas negras que não gostam de negros. E aí você vê o tamanho, pô, mas você também é negão, caralho, mas eu não gosto. Ué, então você nega você. Eu estou dando os exemplos aqui que são mais, né, fortes de preconceitos, como eu falo aqui da religião também, né? Falo do homossexualismo, falo do racismo. Então são temas polêmicos e que geram uma repercussão muito grande na mídia, no mundo todo, mas as pessoas numa total, eu vejo especialistas comentando numa ignorância fantástica também. Então todo o conhecimento que eu tenho não faz de mim uma pessoa superior ou uma pessoa inferior. Porque eu vou encontrar pessoas que têm um conhecimento maior que o meu. E eu vou passar o meu conhecimento para umas pessoas que têm um conhecimento ainda menor do que o meu. Então eu aprendo com um que passa para o outro, que passa para o outro. E ali nós vamos conhecendo, eliminando a ignorância da vida. Um caso muito comum também, que isso aqui são relatos de pessoas que eu atendo, né? Claro que eu não vou expor ninguém aqui, óbvio, né? Mas por cima a gente dá uma pincelada nos casos que aparecem e no que eu atendo no dia a dia para você ver a experiência que é tida aqui e que a gente joga isso para o mundo. Então a pessoa, quando ela chega lá no médico e ela tem uma doença, um câncer, né? Por exemplo, que hoje assola o mundo. E aí o médico fala: olha, você tem 3 meses, 6 meses de vida. E aí essa pessoa, ela começa a mudar completamente. Tem uns que deprimem, e aí o que era 6 meses transforma em 6 dias, ela morre porque ela não aguenta aquela notícia. E aquela pessoa que ela me procura às vezes desesperada, fala: Jorge, eu fui diagnosticado com um tumor assim, assim, o médico só me deu tanto tempo de vida, o que também é uma ignorância. E isso já gerou polêmica bastante no que eu falei aqui, porque como é que um médico dá um prazo de validade para alguém? Isso é absurdo. Eu conheci pessoas que, olha, você tem 6 meses de vida, a pessoa durou 15 anos, né? Não tinha nada na medicina que diria que essa pessoa chegaria até o final do ano e ela passou mais 10 anos viva e não morreu daquilo. Tumores na cabeça, essas coisas assim. Então, é uma ignorância muito grande eu falar para você: olha, vai acontecer tal coisa.
Porque isso vai depender do teu livre-arbítrio, da postura, de como você se coloca. Aí essa pessoa, quando ela tem um diagnóstico assim, ela se desespera e fala, eu vou morrer. Aí dá vontade de dar risada. Eu falo, mas filha, qual foi o período da tua vida que você passou pela tua cabeça e algum momento da tua existência que você não iria morrer? Então a pessoa ela toma um susto e às vezes ela, né, até para a própria ignorância, fala, mas você está tirando sarro, você está brincando comigo, eu vim te falar uma coisa séria. Eu falei, não, eu estou te falando uma outra coisa muito séria. Com a tua doença ou sem a tua doença, você vai morrer. Agora o teu medo é de não dar tempo de fazer tudo que você poderia fazer. E aí você fica desesperado para querer fazer tudo. Tanto é que as pessoas saem fazendo tudo que elas querem, né? Para poder viver, ela vai viajar, ela vai passear, ela vai, né, pular de paraquedas, ela vai fazer qualquer coisa que ela tinha vontade que antes ela não fazia. Porque ela acha que ela não vai ter mais tempo. Então, veja como muda, quando eu falei agora há pouco atrás da sexualidade, né? E como muda, de repente, uma doença na vida, como ela muda o conceito de uma pessoa. Aquilo tudo é ignorância se revelando. Olha o quanto você poderia fazer, olha o quanta coisa você perdeu, porque você ficou na ignorância, na escuridão. De eu sou isso, de eu sou aquilo, os rótulos. Eu sou uma mulher casada, eu sou um homem de respeito, um homem de negócios. Eu sou agora uma dona de casa, eu sou agora uma profissional liberal, eu sou uma isso, eu sou aquilo. Os rótulos, né, que a gente sabe de profissões, eu sou professora, eu sou isso, eu sou aquilo. E o resto, né? E você não é isso, você está assim. Por isso, gente, a ignorância, ela tem um sentido muito amplo, muito maior do que o que a gente está acostumado. A pessoa vem reclamar para mim, ela fala assim, poxa, mas minha mãe separou, meu pai separou, e aí você toma partido de um ou de outro. Quantos atendimentos eu fiz com que a pessoa toma o partido do pai ou da mãe e fica contra um ou contra o outro. Ah, tomei partido do pai, sou contra a mãe. Tomei partido da mãe, sou contra o pai. No relacionamento. Ah, meu pai traiu minha mãe, separou dela, e injustiçado, e julga ele. E você compra isso como se fosse um problema seu. Ah, mas minha mãe sofreu, meu pai sofreu por causa. Ué, o problema é deles. Você, como filho, filha, ou parente, não tem nada a ver com isso. E os filhos têm uma mania de querer se meter na vida dos pais, sendo que eles não resolvem nem a vida deles. Cansei de atender pessoas enroladas num relacionamento, querendo cuidar, não achando justo o relacionamento do pai e da mãe. Ah, mas meu pai traía minha mãe. E o que você tem a ver com isso? Mas que absurdo. Ué, mas você também está sendo traída. E você não faz nada a respeito. Olha o tamanho da ignorância. E muitas vezes não fala com o pai, porque acha o pai errado, mas ela não para pensar o que a mãe fez. Como a mãe se colocou, que postura que a mãe tem, só vê aquilo, traída não pode, mas se a pessoa se pôs numa posição de traível, eu não sei a história que acontece ali. Eu não sei qual foi a deles, o que eles precisam aprender. Eu não sei se tem uma história ali, de antes ou depois, ou no futuro ou no passado. Eu não tenho capacidade, condições, condicionamento para julgar aquilo. Ó pai, ó mãe, vocês se viram aí, vê o que vocês podem fazer. Ah, mas seu pai é um vagabundo, me trai. Mas, ó, eu não tenho condições para isso. Porque eu não tenho condição de cuidar nem do meu chinelinho, quem dirá do seu. Não, a gente compra. E fica com raiva ainda. Por isso que fake news hoje é uma coisa maluca. A pessoa ela olha aquilo, ela identifica com aquilo lá, ela manda bala. Ela não para observar. Isso acontece muito na política, né? Eu sou a favor desse, então tudo que for a favor desse eu mando. Tudo que for contra o outro eu também mando. Mas será que é verdade? Claro que é verdade, mas você foi lá, pesquisou, viu, confirmou? Imagina. Manda bala e começa a explorar e jogar um monte de mentira pro mundo. E assim você faz na sua vida. Você mente,
né, em prol de uma justiça, de uma situação. Por quê? Porque você é ignorante. Você tem essa ignorância dentro de você. E a grande marca, como eu falei aqui, da sabedoria é entender que eu sei bastante coisa, mas eu também entendo que eu ainda não sei um monte de coisa. E cabe a mim se colocar numa postura de que eu vá entender isso e de que eu não consiga me envolver mais com as situações do mundo. O mundo é o que é. O mundo tem gente boa, tem gente ruim, tem gente bonita, tem gente feia, tem gente bacana, tem gente não tão bacana, né? Vai ter gente que vai matar muito, vai ter gente que vai, né, salvar muito. E a minha postura dentro desse astral todo é o que vai denominar o meu sucesso. O que a gente tanto procura. Agora, se eu não tiver essa consciência e parar e observar aonde é que eu estou sendo mais ignorante, eu não consigo ir para frente. Eu não consigo trazer os benefícios dentro daquilo que eu espero vou falar de novo, na minha vida, não na do outro. Por isso, quando você pensar agora de dentro seu para fora, veja bem o que você vai emanar para o mundo. Veja bem se a sua ignorância não está falando mais alto. Se você não está tentando ser aquilo que você não é. Se você não está buscando situações que não cabem para você nesse momento. Se você não está se iludindo demais com aquilo que não é para você neste momento. Se você não está tendo uma ilusão, uma alucinação de que a vida é assim, toma cuidado com isso. A ignorância, a gente pode pagar um preço muito caro. Mas a partir do momento que você entende ela, ela pode ser muito benéfica na tua vida também. O primeiro passo é assumir essa ignorância. Realmente tem muita coisa que eu ainda não sei na vida, mas eu estou aprendendo. Como o Gonzaguinha dizia na música dele, a beleza de ser um eterno aprendiz. Então, pessoal, fica essa dica para vocês no áudio de hoje, tá bom? Você é uma pessoa ignorante? Um grande beijo a todos vocês e até o próximo áudio.